Vamos conhecer a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos ler o livro de Efésios. Em nome de Jesus, essa live não vai mais cair. Ela vai permanecer até a gente concluir. Porque o Senhor quer que a gente leia. Não existe força nenhuma que seja maior do que a de Deus. A maior é de Deus e é com essa que nós estamos. Então, em nome de Jesus, está repreendida a influência do mal. Tudo aquilo que está querendo nos atrapalhar, está querendo impedir que a gente continue nossa leitura. Vamos ler. Vamos? Bom dia, Salvadene. Bom dia, Lurdinha, Aninha. Efésios. Completamos ontem o livro de Gálatas e hoje vamos iniciar o livro de Efésios. Se cair, vamos voltar. Mas não vai cair. Contém 6 capítulos, 155 versículos. O autor é Paulo. Efésios é uma carta paulina e foi escrito entre 60 e 62 anos depois de Cristo. Qual o seu contexto? Efésios é uma carta de Paulo aos crentes em Éfeso, destacando a nova identidade e unidade dos crentes em Cristo. O livro destaca a obra redentora de Deus, a reconciliação entre judeus e gentios, e a vida em Cristo como um testemunho do poder de Deus. Então, o livro de Efésios, entre os primeiros, o primeiro e o segundo capítulo, ele fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo e unidade em Cristo. Do 3 e 4, ele fala do plano de Deus revelado e o chamado à unidade e santidade. O capítulo 5 fala sobre vivendo em amor e luz. E o 6, que é o fechamento, fala sobre a armadura de Deus e a batalha espiritual. Então, o livro de Efésios é um livro importantíssimo. Vamos conhecer a carta de Paulo aos Efésios. Lemos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E Paulo continua falando que ele é apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade de homem, mas ele coloca pela vontade de Deus. Roberta, bom dia. Estamos iniciando a leitura do livro de Efésios. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse capítulo aqui, acho que ele corresponde por toda a carta. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, me abençoou, abençoou eu e abençoou você. Não foi só com uma bênção, não foi só com 2, nem com 3, nem com 10, nem com 100, não. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que têm Cristo em si, que fez a opção de ser um seguidor de Cristo, que tem o Espírito Santo contigo, também recebe do Senhor, recebe de Deus todas as bênçãos, todas, não é só uma, gente. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Então aqui, eu vou ler novamente. Então aqui o Senhor, Ele fala aqui que Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Dá até para entender que Deus criou esse mundo
por nós, por causa de nós. Para quê? Para nós glorificarmos o nome dele. Porque aqui fala, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvar sua glória, sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado, que é Jesus Cristo. Então o Senhor, ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante de Deus. O que nós devemos fazer com isso? Com essa revelação? Essa introdução aqui dessa carta de Efésios, ela tira toda e qualquer dúvida que o cristão possa ter da sua identidade. Porque com essa declaração não podemos ter dúvida nenhuma sobre quem somos. Quem somos em Cristo, quem somos em Deus. Porque aqui Deus colocou tudo aquilo que Ele tem para nós. Ele tem todas as bênçãos. E como que Ele pensou em nós? Ele pensou em nós antes mesmo da criação do mundo. Então fomos pensados com carinho. Nós precisamos ter essa certeza. Não podemos ter dúvida, ficar mendigando coisas, mendigando bênção. Não. Com essa declaração aqui, a gente tem que tomar posse disso. Dar continuidade. Sabendo que somos filhas amadas, filhos amados, abençoados e desejados no coração de Deus. Desde a sua criação. Antes da criação do mundo, na verdade, que aqui confessou para nós. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Precisa de falar alguma coisa a mais, gente? Esse livro, ele é maravilhoso, essa carta. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros. É por meio de Jesus Cristo, com a decisão que tomamos de aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, é que nos tornamos herdeiros do Senhor. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Temos também a nossa parte. O Senhor coloca que dispensa todas as bênçãos celestiais sobre nós, que pensou em nós antes mesmo da criação do mundo, mas nós também precisamos louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador. Versículo 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer, quando nós tomamos a decisão de aceitar, de conhecer o evangelho e aceitar esse evangelho que é Cristo, nós recebemos, fomos selados em Cristo com o Espírito Santo. Então, todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo com ele. E é o Espírito Santo que conduz a nossa vida. Nós precisamos abrir a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós.
que é a garantia, o Espírito Santo, né, é santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A garantia que temos, que o Senhor nos deixou, de que a promessa que Ele fez para nós é o Espírito Santo morando dentro de nós. Vou ler novamente aqui. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. 15. Ação de graças e oração. Versículo 15. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dele. Então, nós precisamos pedir ao Senhor esse espírito de revelação, porque muitas coisas do Senhor, na verdade tudo do Senhor, nós não entendemos, não temos condições de entender de forma natural, de forma humana, de forma carnal, não. Só por meio de revelação, só por meio espiritual. Por isso que nós precisamos pedir a revelação. Toda vez que a gente for ler uma palavra, toda vez que a gente for ler a Bíblia, a gente pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja com a gente, para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação. Porque se for por nosso entendimento mesmo, gente, ler como qualquer outro livro, um livro de história, de geografia, não traz para nós as revelações. Por quê? Porque é entre a gente e Deus. E aí tem os mistérios do Senhor, que Ele só revela a quem está com o coração aberto para receber. Por isso nós precisamos pedir espírito de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança desde concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Vou voltar aqui e ler novamente. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Traga luz para nós, traga revelação para nós, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, para que a gente entenda o nosso propósito, nosso chamado, que são as riquezas da gloriosa herança que Deus tem para nós, dele concedida aos santos, a todos aqueles que crêem em Jesus. Não é aquele perfeito, não, é aos que acreditam em Cristo, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Não é pouca coisa não, gente. O poder de Deus para conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o. Olha só, ele está dizendo que o mesmo poder que ele está aqui colocando para nós, foi o poder que ele exerceu para ressuscitar Jesus Cristo. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de tudo, todo governo e autoridade, acima de todas as coisas. Não existe nada acima disso. Acima de todo poder, de todo governo e toda autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também
na que há de vir, aqui e na eternidade. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Aqui o Senhor coloca que Jesus está sobre todas as coisas, e que ele é o cabeça da igreja. Então eu penso que não tem igreja A, não tem igreja B, não tem igreja C, não existe isso para Jesus. Toda igreja que prega Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, deve se unificar, deve estar lutando e buscando glorificar o nome de Jesus. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Ele não falou aqui de qual era a igreja. A igreja, aqueles que crêem nele. Porque nós lemos várias vezes que aquele que crê em Jesus, aquele que se mantém obediente ao Evangelho, esse herdará o reino de Deus. Em nenhum momento fala de placas de igreja. Tá? Eu creio aqui que é uma lição para nós. Não é a minha igreja, não é a sua igreja, não é a igreja do outro, do A, do B, não. É Cristo. Está pregando é Cristo, então ele é o cabeça dessa igreja. E nós devemos respeitar e cuidar a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos, quer dizer, na prática do pecado, nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só de onde Jesus nos tirou. Por muito boazinha que fôssemos antes de conhecer a Jesus, mas nós estávamos debaixo do príncipe da desobediência. Nós estávamos sujeitos às transgressões do mundo. Éramos mortos, porque estávamos vivendo sem foco, esperando o dia de amanhã, depois de amanhã, sem nenhuma esperança. Qual era a esperança que eu tinha? Eu vou falar por mim. Eu não sabia de ressurreição, conhecia Jesus por falar. Não sabia da grandiosidade, da grandeza que era Jesus. Então eu vivia como uma zumbi, lutando só por coisas materiais, nada espiritual. Por isso não tinha entendimento da palavra. Por isso não tinha nem o desejo de conhecer, porque não tinha o Espírito Santo comigo. Versículo 3. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. O Senhor fala aqui que tanto que ele foi bondoso, que ele deu seu filho para nos resgatar, quando ainda éramos lá mortos, vivendo nas transgressões, vivendo debaixo do príncipe da desobediência, do erro, do pecado. Então Deus foi grandioso conosco, fazendo isso conosco. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Então Deus, ele deu o seu Filho para nos libertar do pecado, nos libertar daquela vida que vivíamos antes. E nós não devemos aceitar outra afirmação sem ser essa. Que o Senhor, ele deu a vida dele para nos libertar. Que nós fomos resgatados, libertadas, salvas, justificadas pela ressurreição de Jesus Cristo. Não devemos aceitar outra afirmação a não ser essa. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Pela graça vocês são salvos. Pela graça eu e você somos salvos. Não é por outra coisa. Pela graça do Senhor, pela bondade, pela misericórdia dele. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas que ninguém se glorie. Não é por nós, é por Jesus Cristo. Por isso ele sabia da nossa fraqueza, que não éramos capazes sozinhos, e aí ele deixou o Espírito Santo conosco. Versículo 10. Portanto, fomos feitos por Deus, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então, fomos criados em Cristo, criado em Cristo Jesus. Somos pouca coisa, gente? Como é que nós podemos ficar... Nós temos essa certeza, temos o Espírito Santo conosco e a gente ficar com dúvida. Eu sou coitadinha, eu sou rejeitada, eu fui criada sem pai, sem mãe, eu fui abandonada, eu fui traída, e a sua vida ficar resumida nisso. Não tem cabimento. Não podemos aceitar isso. Tudo isso pode acontecer na vida de um cristão. Mas o cristão, ele não pode definir a sua vida por isso, pelas coisas dessa terra. Porque tudo isso aqui é passagem, é passageiro, vai acabar. E nós não lutamos por a vida aqui da terra. Nosso foco é o céu, nosso foco é a vida com Jesus, é a eternidade com Ele. É isso. Então, qualquer coisa que possa ter acontecido no passado, talvez antes de conhecer a Jesus, que aquilo fique lá, que caia por terra, que comece uma vida nova a partir de Jesus. Então não podemos deixar que a nossa identidade seja firmada em cima daquilo que foi mandou para nós. Não. Porque senão, se a gente deixar, nós estamos anulando o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus naquela cruz. Nós estamos anulando a ressurreição de Jesus. Nós estamos anulando aquela grandiosidade de misericórdia que Deus fez, dando o seu Filho, que era Deus lá com ele, mandou aqui para a terra para andar aqui como homem, fazer tudo aquilo para morrer por nós. E olha que Deus colocou aqui que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós precisamos tomar posse disso. Por que a gente precisa conhecer a palavra? Cada vez que a gente lê a Bíblia, nós temos mais um entendimento. Nós tomamos posse de algumas coisas para a nossa vida. Porque se nós falamos que ela é um testamento, quando nós começamos a ler, nós falamos que a Bíblia é um testamento.
e que aqui dentro tem tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. E cada vez que a gente lê, a gente toma posse de alguns benefícios que tem para nós. Então, vamos continuando. Versículo 11. A unidade em Cristo. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados na comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui Paulo traz a lembrança do povo e para nós também. Aqui ele faz colocando que antes éramos gentios, quer dizer, nós não somos filhos da promessa, nós não somos judeus, que naquela época a único povo que fez aliança com Deus foi os judeus. Eles que eram, que faziam a circuncisão. E nós, ele está colocando aqui que nós, antes de conhecermos a Jesus, nós éramos gentios, não tinha essa promessa para nós. Estávamos vivendo como estrangeiros, sem esperança, sem promessa. E Deus deu seu Filho para nos tirar dessa posição. Então, vamos colocar aqui. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Nós não tínhamos. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Ele deu seu Filho. E nós temos a opção, eu e você, temos a opção de seguir a Jesus, de acreditar em tudo isso, acreditar na palavra, na Bíblia, ou não. Porque só tem dois caminhos. Ou é crer, ou é não crer. E aí nós cremos. Eu creio que todos aqueles que vão ler isso aqui depois, assistir depois, também creio. Aluna, personal, Maria Marques, Thaís Emanuele. Nós estamos todos os dias lendo a palavra. Todos os dias 5h30 às 6h30. E finais de semana de 6 às 7. Lendo toda a Bíblia. Vocês estão convidadas. Versículo 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, nós que cremos em Jesus, fomos aproximados de Deus. Então, Jesus, ele derrubou todas as barreiras. Jesus veio, fez tudo aquilo e ele nos libertou, derrubou todos os muros, as barreiras que tinha entre nós e Deus. Versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade do povo, a humanidade aqui com Deus. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai, por um mesmo Espírito. Que bonito, que ato de bondade Deus fez conosco, dando seu Filho por nós. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós fomos incluídos na família de Deus por meio da crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus.
edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo do Senhor. Nós colocamos antes, né, o que era a pedra angular. E a pedra angular, que é muito falada em alguns textos bíblicos, a pedra angular era a pedra que usavam para as construções dos prédios. Era a pedra que era perfeita, corretinha, que colocavam ali, e ali, a partir dela, seguia as paredes. Que aí, se a pedra fosse imperfeita, o prédio ficava torto. E então, ele colocou que Cristo veio para edificar todas as coisas. Então ele é considerado a pedra angular, porque é a pedra perfeita. A partir dele tudo sai perfeito. Então Deus, ele veio para corrigir todos os erros, as coisas erradas desse mundo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Então, fechamos aqui o capítulo 2 e vamos para o capítulo 3. O plano maravilhoso de Deus. 3. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios. Prisioneiro por opção, que nós também sejamos, por opção, prisioneiro do Senhor. Certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada em favor de vocês. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi resumidamente. Então, Paulo teve o conhecimento da palavra não por conhecimento próprio, mas por revelação do Senhor. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito dos santos, pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então a revelação ela vem pelo Espírito Santo, não por nós enquanto ser humano. Se a gente for ler por nosso entendimento humano, não teremos o conhecimento da verdade, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Tornei-me ministro deste Evangelho pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a força do seu poder. Então Paulo está colocando que ele leva a palavra não como humano, mas porque ele recebeu o dom da graça de Deus. Deus deu a ele. E nós podemos pedir também ao Senhor sabedoria divina, revelação, que ele nos dê também esse conhecimento para que possamos entender tudo aquilo que está na palavra. Versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante épocas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé,
temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Não precisamos ter medo, timidez, insegurança, dúvida do amor de Deus. Nós precisamos ter ousadia em buscar a Deus, ter a certeza de que Ele está conosco, ter a certeza de que Ele quer o melhor para nós, ter a certeza de que todas as bênçãos que nós precisamos, Deus tem, e nós precisamos ter a ousadia de pedir para Ele, porque Ele quer ouvir de nós. Ele é um Pai bondoso e Ele já falou para nós aqui ainda nesse capítulo, no capítulo anterior. Ele deu todas as graças, as bênçãos para nós. Nós precisamos ter a ousadia de buscar. Versículo 14, a oração de Paulo pelos Efésios, e é por nós também hoje. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Então ele ora para que o Espírito Santo de Deus, para que Jesus esteja no nosso coração, conosco, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Excede todo conhecimento. Nós não temos noção da grandiosidade desse amor de Deus para conosco. Realmente, que é chegar ao ponto de dar um filho. Imagine quem tem filho. Tem coragem de dar seu filho à morte para algumas coisas? Para salvar alguém? A você mesmo? Não temos, né? Pois é, Deus fez isso por nós. Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui primeiro nós precisamos pedir que o Senhor se revele a nós. Tem que ser, nas nossas orações nós precisamos pedir. Para que o Senhor se revele as coisas que Ele tem para nós. Nós precisamos pedir para Ele, ter a humildade de entender que nós não sabemos orar. O que está falando aqui? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Então Deus, nada que a gente possa pensar ou pedir para Ele chega aos pés do que Ele tem para nós. Então muitas das vezes nós deixamos de receber bênçãos do Senhor porque nós não sabemos nem pedir. Por isso nós precisamos ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. Pedir para Ele, para que Ele direcione as nossas orações. Porque Ele sabe o que nós precisamos amanhã, depois de amanhã. Nós só sabemos agora, nesse momento. Depois daqui nós não sabemos. Mas o Senhor sabe. Por isso que está colocando aqui que Ele é muito maior do que aquilo que nós sabemos, nós pensamos, porque nós somos limitados, o Senhor não é limitado. Então, devemos orar para que Deus seja fortalecido e revelado dentro de nós. Para que o Espírito Santo de Deus sinta liberdade para agir dentro de nós. E essa liberdade quem dá é nós. Conforme o nosso desejo, a nossa sede de buscar a palavra do Senhor. É o agir dele dentro de nós.
Então, que a nossa sede, o nosso desejo, a nossa fome pela palavra, pelo conhecimento do Senhor, ela cresça cada dia mais dentro de nós. Amém, gente? Nós concluímos aqui o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. E amanhã estaremos aqui 5h30 para continuarmos a leitura. Amém? E que amanhã dê tudo certo, né? Que hoje foi uma luta para começar essa live. Que o Senhor, Ele continue nos abençoando, nos iluminando, nos dando sabedoria, nos dando condições para que a gente seja perseverante nessa busca de conhecer a palavra, que Ele traga as revelações para nós, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco durante o dia todo, nos conduzindo, nos direcionando tudo aquilo que a gente vai fazer, que a gente não faça de nós mesmas, que seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que todas as ações que a gente vai fazer, agrade a Jesus. Essa oração que fazemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Que o Senhor seja o nosso guia, nosso mestre, hoje, todos os dias.